Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso, Nossa Senhora da Saúde, São Camilo de Leles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos sentar. Então, a espiritualidade é uma vivência específica com o Senhor. O modo como a gente vai relacionar-se com o Senhor. Nossa religião, caríssimos, cristianismo, ele não é uma religião de um livro, como se poderia pensar a princípio. Não é uma religião de dogmas, de conceitos, de normas, de preceitos. Não é isso que caracteriza o cristianismo. O cristianismo é essencialmente a religião de uma pessoa. E essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é o cristianismo. E São Paulo nos recomenda isso de forma clara na carta aos Filipenses, que é: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de entender as situações, saber lidar com o imprevisto, saber lidar com aquilo que nos é solicitado e que exige muito esforço, sacrifício, o inopinado, o inesperado. Então, a nossa religião é essencialmente a religião de uma pessoa. Primeiro ponto. Segundo ponto. A nossa religião, caríssimos, é uma religião que se fundamenta numa pessoa que se faz presença. É uma presença. Mais do que o falar de Cristo, que é extremamente importante, mas o mais importante ainda é o fato de que Cristo se faz presente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é o prólogo do Evangelho de São João. Então, o cristianismo é a religião de uma pessoa que se faz presença. Ponto número 2. Ponto número 3, caríssimos. O cristianismo é a religião de uma pessoa que se faz presença através da experiência do encontro. O grande encontro que existiu em toda a história da humanidade foi o encontro de Deus com o homem, quando Deus se faz carne em Jesus de Nazaré. Então Deus vai ao encontro do homem que havia em Adão se desencontrado de Deus. O homem às vezes vai de encontro a Deus, enquanto que Deus vai ao encontro do homem. E na nossa vida de agente pastoral da saúde, às vezes a gente também tem desencontros. E a gente bate de frente, vai de encontro àquilo que é solicitado, ou uma situação do dia a dia, dentro da organização da pastoral. E a gente fica frustrado, fica entristecido, talvez magoado. Mas o que caracteriza o agente pastoral da saúde é viver essa experiência do encontro. O tempo todo a gente faz experiências de encontro, caríssimos. Nossa atividade pastoral, muito mais do que ir para falar, é ir para encontrar, ser oportunidade de encontro. Ao mesmo tempo em que a gente vai possibilitar que a pessoa que está vivendo a sua experiência da crise da enfermidade também tenha a oportunidade, através de nós, se encontrar com Deus, ou se reencontrar com Deus.
Portanto, nós podemos, ao mesmo tempo, irmos ao encontro, como possibilitar o encontro de outra pessoa com Deus. Vou recapitular didaticamente, já que isso é um curso, né? Então, para que vocês possam entender. Nós estamos vendo a espiritualidade do agente pastoral da saúde. A espiritualidade é vivenciar os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. De que modo? Percebendo que a nossa fé é uma fé numa religião que se caracteriza eminentemente por ser a religião de uma pessoa. Jesus de Nazaré. Não é a religião de um livro, não é a religião de dogmas, mas é de uma pessoa. Religião de uma pessoa que vem ao encontro, que se faz presença através da experiência do encontro. Existe toda uma teologia do encontro a ser ainda escrita, estudada, analisada dentro da igreja. Quantas foram as experiências de encontro na leitura dos evangelhos? Quantas foram essas experiências, né? O encontro com a sogra de Pedro, quando o Senhor a curou da febre. O encontro com cada um dos apóstolos. O encontro com a viúva de Naim, com o jovem rico, e por aí vai. Tantos e tantos encontros. A nossa vida é isso, caríssimos. Nós estamos no mundo para nos encontrarmos com Deus através do próximo. A própria parábola do bom samaritano, que Dom Antônio Augusto muito bem lembrou, porque é o evangelho do agente de pastoral da saúde, já dizia o Santo Papa João Paulo II, o evangelho do agente pastoral da saúde é essa parábola, ela se radica numa experiência de encontro. Aconteceram 2 desencontros e um encontro. O encontro com o samaritano e o que estava padecendo. Pois bem, essa prática de entender que é pessoa, presença, encontro, ela começa a partir do momento em que a gente se dispõe a reconhecer Cristo em 2 dimensões. 2 dimensões. A primeira é que é a dimensão eucarística da nossa pastoral. O agente pastoral da saúde, ele tem que viver eucaristicamente o seu apostolado. Reconhecer o doente, mas primeiramente estar em adoração ao Senhor na hóstia consagrada. Ali está o Senhor. É o Deus concentrado, Deus que é infinito, concentrado no finito, ao nosso alcance. Tão simples que a qualquer hora está disponível. Aproveitemos isso. Viver, primeiro, o aspecto eucarístico da nossa pastoral. Cuidado, se você não gasta um tempinho que seja, alguns minutos da sua semana, vivendo esse momento de adoração, você corre o risco de cansar, de fatigar, desanimar. Porque você vai estar entranhado nas fainas, nas atividades do dia a dia, mas não vai ter aquele tempo específico com o Senhor. E toda atividade que implica em anúncio do Evangelho, ela também pressupõe antes uma permanência com Jesus. E essa permanência, para o agente pastoral, é vivendo naqueles poucos minutos de adoração. Alguns terão uma oportunidade a mais. Talvez ficar 1 hora diante do sacrário, outros 15 minutos. Talvez você, no afazer do dia a dia, não tenha nem a oportunidade, porque a igreja fica mais longe de casa, né? Faça uma visita mental ao Senhor. Lembre-se do sacrário da sua paróquia ou de outra igreja. Concentre-se naquele momento. Pegue um trecho da Sagrada Escritura para te focar
na sua visita mental ao Senhor. Nós temos hoje recursos muito bons na internet, webcams que transmitem ao vivo adorações eucarísticas, né, como do Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo. Você clica, ele te dá uma webcam 24 horas por dia. Você pode visitar o Senhor virtualmente, né? A qualquer hora do dia ou da noite. Mas faça essa visita. Você, agente pastoral da saúde, precisa ser, antes de mais nada, um agente eucarístico da pastoral da saúde. Você precisa desse momento, reconhecer essa necessidade. Segundo momento, segunda dimensão, é a que pressupõe o agir. E nisso, caríssimos, no que você vai em busca do outro para ser a presença, para ser a oportunidade do encontro, eu gostaria que você tivesse bem claro que as suas ações humanas precisam ser antepostas por ações divinas. São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, se não me engano: quer comais, quer bebais, tudo façais para a maior glória de Deus. Isso é tão importante que Santo Inácio de Loyola, que fundou a congregação dos jesuítas, a ordem dos jesuítas, ele colocou como lema ad maiore Dei gloria, para a maior glória de Deus. Então, caríssimos, as ações humanas que vocês fizerem na pastoral, ou visitar, eu gosto disso, que é muito bom, me sinto bem, me sinto útil, me sinto realizado fazendo tal atividade, acho que eu posso colaborar. Isso tudo são motivos muito válidos e devem ser preservados. Porém, anteponha motivos divinos às suas ações, para que você não desanime e não canse. Quais são os motivos divinos? Existem vários, vou me concentrar em apenas 3 para que vocês possam gravar. Então, já vimos a questão da dimensão eucarística do agente pastoral da saúde, o quanto o agente pastoral da saúde deve dedicar algum momento do seu dia em adoração, seja presencial, diretamente para o sacrário, ou mentalmente, visitando o Senhor na mente, ou virtual. Agora eu estou falando da ação prática. Vai visitar, faça isso por motivos humanos, é bom, vale a pena, me sinto bem, quero ajudar, acho que posso colaborar, mas anteponha, ou seja, coloque na frente 3 motivos divinos. O primeiro deles é exatamente isso: fazer para a maior glória de Deus. Por que você está na pastoral da saúde? Por que você está indo visitar aquele doente? Por que você está indo participar daquela reunião de pastoral, de vicarial, forania, uma reunião de conselho de comunidade, de programas de saúde? Por que você está fazendo isso? Para a maior glória de Deus. Você não está fazendo isso em primeiro lugar por você. Não vai cansar, realmente cansa, caríssimos. Porque nós somos multichamados a todo momento. Então a gente pode ficar naquele dia, como não me deram a chance de me pronunciar, então a gente fica meio melindrado, fica frustrado. Então, não. Você está fazendo isso é para a maior glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a maior glória de Deus. Não sou eu que estou falando, isso é São Paulo que fala isso. 1 Coríntios 10, 31. Segundo motivo divino que eu anteponho aos motivos humanos. Caríssimos, faça pelo amor a Jesus Cristo. O primeiro motivo que eu falei foi para a maior glória de Deus. O segundo motivo é
faça isso pelo amor a Jesus Cristo. Cuidado. A psicologia humana, às vezes, nos pega peças. A gente está fazendo tudo bem. Mas, caríssimos, não basta fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa pela razão certa. Não basta fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa pela razão certa. Às vezes você está fazendo uma atividade louvável, eu estou ajudando o próximo. Mas qual é a razão? No fundo, é para que vejam, nossa, como aquele paroquiano é bondoso, é santo. Cuidado. Fazer a coisa certa pela razão certa. Então, como segurança, e isso Santa Faustina, no seu diário, né, da Divina Misericórdia, lembrava uma coisa fantástica, que um dos maiores perigos que quem serve ao altar ou quem faz alguma atividade na igreja corre é o perigo de querer aparecer, de querer sobrepor-se ao próprio Cristo. Então, fazer a coisa certa pela razão certa. Qual é? É se você fizer pelo amor a Jesus Cristo. Olha, eu estou cansada, quero marcar aquela reunião para 8 horas da noite. Esse pessoal, que isso? Como é que pode? Eu estou cansado, tal. Eu vou sair tarde. Primeiro que ninguém vai chegar no horário, vai ficar esperando, tal. Olha, Senhor, só pelo Senhor mesmo que eu vou fazer isso, porque se fosse por mim, eu ia ficar em casa. Então, faça pelo amor a Jesus Cristo. Puxa, todo mundo falou, quando eu fui falar, logo o padre não me deixou falar. O que está acontecendo? E o diretor aqui não deixa ninguém. Se não dá, eu vou sair. Não, você não está fazendo isso por você. Em primeiro lugar, você está fazendo isso por Jesus. Então, meu irmão, é martírio. Pega a sua cruz e siga. É ladeira acima, é Gólgota. Vai subir as escadas para falar com o diretor do hospital, é Gólgota, está subindo o Calvário mesmo. Vão tripudiar de você, poxa, mais um aqui querendo falar, e aí, por que vocês não são santos? Vai ter escárnio? Vai. Mas você está fazendo isso por você? Não. Você está fazendo isso por Jesus. Primeiro motivo divino, fazer pela maior glória de Deus. Segundo motivo divino, fazer pelo amor a Jesus Cristo. Qual é o terceiro motivo divino? De 3, que eu devo antepor aos motivos humanos. É aquilo que você fizer, caríssimo. Você faça pela santificação do mundo, pela salvação da humanidade. Fazer pela santificação do mundo e pela salvação da humanidade. Nós somos cristãos. Nós temos um sacerdócio comum. Ou seja, aquilo que você faz pode ser oferecido ao Pai. Então você, na semana toda, todas aquelas atividades, vai na missa ou na procissão das oferendas. Na procissão das oferendas, você oferece as atividades que você fez, as dificuldades que você enfrentou. E quanto mais dificuldade, aquilo sobe que é uma beleza na hora da ofertória. O incenso vai levando. Você está oferecendo. Para quem? Para a santificação do mundo, pela salvação da humanidade. A gente não faz ideia de quantos rezam por nós também, se oferecem por nós também. Nossa igreja é uma igreja completa, o corpo de Cristo, aquilo que São Paulo fala na carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 12, na carta aos Romanos, do corpo de Cristo. Mas é só a igreja peregrina aqui na terra? Não, caríssimos. Tem a igreja padecente também, purgatório. Tem a igreja triunfante, celestial, no céu. Tudo isso está presente, atuando pelo mistério da comunhão dos santos. Há uma intercessão
Nós podemos interceder pelos outros. Então, aquilo que a gente faz, a gente oferece. Olha, que reuniãozinha de lascar foi essa? Tá bom. Não vou murmurar, não. Eu vou oferecer esse sacrifício. Entrego a Deus. Com isso, caríssimo, a gente vai conseguir um pouquinho aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pediu na oração sacerdotal ao Pai, que está no Evangelho de São João, no capítulo 12, que foi a leitura dessa semana, né? Ao longo dos dias, nessa semana de preparatória para Pentecostes. Pai, que todos sejam um nesse amor, nessa caridade, nesse interesse de disposição, de ser presença, de ser diálogo, de ser, não necessariamente de ter, mas de ser. Ser uma pessoa que escuta e que enxerga. Ser uma pessoa que saiba deixar o outro falar. Que viva um cristianismo inclusivo, não um cristianismo exclusivo. Um cristianismo que aceita receber os outros também. Não um cristianismo que exclui só um grupo pequeno. Não. A nossa fé, ela é inclusiva, ela não é uma fé exclusiva. Esse modo de viver a espiritualidade cristã significa aquilo que um padre da igreja, no início da história da igreja, já dizia, e que o Papa Emérito Bento XVI trouxe para si logo no início do pontificado dele, a seguinte frase: tudo o que é humano me interessa. Tudo o que é humano me interessa. Ou seja, as alegrias e as tristezas, todas as vicissitudes humanas, tudo aquilo que pode dar certo, que pode dar errado, diz respeito a um ser humano, eu me interesso. Está acontecendo do outro lado do planeta, num país distante, me interessa também saber. Eu tive compaixão daquelas pessoas, naquela situação. Interessa. Por quê? Porque nós somos movidos pela misericórdia. O que age dentro da gente? O que nos impulsiona? Vai levando, batendo o quê? O coração. Não é isso? Misericórdia, o amor entranhado que sai do coração e vai levando, vai pulsando. E nós temos que fazer com que o nosso coração bata na mesma frequência cardíaca de Jesus. Mesmo ritmo cardíaco, sem nenhuma arritmia em relação ao modo de Jesus entender, se compadecer, o mesmo olhar de compreensão, não um olhar de reprovação, mas sim um olhar de acolhimento. Para isso, é necessário que a gente vivencie uma espiritualidade que esteja eucaristicamente conduzida e divinamente motivada. Os motivos divinos para nos conduzir.